Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos agora chamando o Wilson Hennig pela Harmony Terapia Holística. Vamos esperar um pouquinho. Quando ele entrar, a gente começa. Olá, boa Olá, tarde. tudo Olá, bem? pessoal, tudo bem? Então, nós somos aqui pela Harmony Terapia Holística. Eu me chamo Karina Albuquerque Meu nome é Wilson Roberto Henning. e nós estamos aqui nessa live pela Harmony Terapia Holística, utilizando tanto o perfil da Harmony Terapia quanto o meu, que é da Karina Albuquerque, né? Que muitos já me conhecem, alguns estão me acompanhando, principalmente nos últimos tempos. E essa live, ela foi construída aí nos últimos tempos para a gente poder falar sobre um tema que é recorrente, né? A gente percebe aí no pós-pandemia que muita gente, né, muitas pessoas deixaram projetos de lado. Algumas pessoas deram certo, a gente conhece, temos diversos relatos de pessoas que conseguiram colocar para frente vários projetos, planos, mas também tiveram pessoas que não conseguiram. E a gente percebe que nesse ano 2021, muitas pessoas acabaram ficando travadas no seu processo pessoal, nas suas questões profissionais. E essa live é exatamente para isso, para a gente poder falar sobre esse tema que ele é bem recorrente, eu acho que vocês concordam. Só que ele, embora seja recorrente, ele é muito moderno, ele é atual. Todo mundo se interessa por esse tema, né? De faça sua vida dar certo, melhore sua vida, porque todo mundo quer melhorar. Acho que todos aqui que estão nos assistindo, que nos conhecem, querem isso. Então, essa live foi construída para a gente, não só para vocês, mas para mim e para o Henning também, porque nós estamos nesse movimento também de querer que a vida dê certo cada vez mais, que nossos sonhos se concretizem, tá bom? Então, assim, a questão toda é, se sinta à vontade, aqui é um bate-papo, vocês podem colocar aí no chat dúvidas, ideias, o que vocês acharem interessante para o processo de vocês trazer para a gente, porque isso vai fazer com que a gente consiga aqui fazer um debate, tá certo? E olha, é, no final dessa live temos um novo produto para apresentar para vocês, uma coisa muito interessante que nós construímos especificamente para vocês. Então, aproveitem a live e vejam que no final nós teremos uma coisa nova para apresentar. E para a gente começar a nossa live aqui, vamos começar com a história do Joãozinho, né? Sempre tem a história do Joãozinho. Então, o Joãozinho, que era um garoto normal, que tinha pais dedicados, que trabalhavam e que conseguiam possibilitar para ele uma vida mediana, né? Com poucos recursos, não muita ostentação ou aquelas coisas mais divertidas assim, não conseguiam. Mas era uma vida boa, conseguiam fornecer para ele uma vida boa. O que incomodava o Joãozinho um bocadinho era que quando ele ouvia os pais dele falarem a respeito das outras pessoas, dos parentes que estavam dando certo na vida, que estavam tendo sucesso, e eles afirmavam que eles não podiam fazer isso, porque afinal de contas eles não tinham tempo, nem tão pouco dinheiro para investir na própria carreira, e, portanto, tinham que se contentar com o que já tinham. Afinal de contas, o tempo tinha passado, já tinha passado para eles, na opinião deles, e era o que deu. E o interessante é que quando o Joãozinho pedia alguma coisa aos seus pais, eles faziam aquela comparação terrível, né? Mas o teu primo é mais inteligente que você, o teu primo é melhor do que você, e faziam essas comparações. E aí, o que aconteceu? Joãozinho olhava para os pais e via no olhar deles aquela questão. Você vai ter o mesmo futuro que nós temos. O teu futuro é igual à nossa realidade hoje. Você está condenado a ter a mesma vida que nós temos. E aí, o que aconteceu? Joãozinho, assim que pôde, foi trabalhar na mesma empresa que o pai trabalhava, casou cedo, talvez até para fugir de casa, mas casou muito cedo. E
na atual situação, hoje, nos dias de hoje, ele se sente uma pessoa limitada, se sente uma pessoa até certo ponto infeliz e não realizada dentro da condição que ele está vivendo, né? Isso tem causado bastante problemas para ele, tem levado ele a um certo nível de depressão, um nível de ansiedade, um sentimento assim desagradável. A vida dele está numa situação assim mais difícil que ele está vivendo hoje. Então a história do Joãozinho é essa. Agora vamos ver o que a gente pode tirar dessa história do Joãozinho aí. Bem interessante essa historinha, porque acho que alguns de nós já passamos por isso, ou já tivemos familiares que passam ou já passaram. Então, essa historinha, ela é só para a gente poder ver que existem várias questões aí que envolvem, principalmente o que a gente chama de crenças limitantes. O que muitas vezes que a gente nota ao longo da nossa vida, que faz a gente travar, ficar na inércia, se sentir desmotivado, tem a ver com vários pensamentos que nós vamos construindo ao longo da nossa vida. E esses pensamentos a gente tem como verdade absoluta. Só que muitas vezes eles causam uma confusão e a gente fica na zona de conforto, porque aquilo vai gerando o quê? Um conforto para a gente não consegue fazer as mudanças necessárias. Então, ali na história que o Henning trouxe, a gente vê, né, que ali quando o pai falava que aquilo não era para ele, que aquilo não era para, né, para ele poder seguir em frente, muitas vezes ali aquela abordagem estava o quê? Exatamente baseada em medos, porque o que acontece? As crenças limitantes, ela tem relação com medos. Os próprios pais, possivelmente, aqui fazendo uma análise assim superficial, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, às vezes ali os pais têm uma série de medos, fracassos, insucessos, e isso vai passando para as gerações posteriores. E no caso ali, né, de Joãozinho, foi o caso, possivelmente. Ele traz ali, já nos ancestrais dele, da família dele, várias ideias, vários pensamentos, e que vão reproduzindo ali, nele, uma sensação de que não vai dar certo, que não vai poder ir para frente. Essas crenças, quando a gente fala crenças limitantes, é porque, veja só, gente, existem determinados tipos de crenças que elas podem até nos causar ali, a gente consegue sobreviver com elas de uma maneira, às vezes, até saudável, digamos assim. Um exemplo o que a gente gosta, não necessariamente... se a gente fosse ver, né, se a gente fosse de fato avaliar, eu gosto da cor rosa, ou eu quero ser, se olhar, médico, muitas vezes a gente gosta dessas coisas, quer ser uma profissão e nem sabe por quê. Às vezes foi ali introjetado na nossa família. Então, por exemplo, no meu caso, né, há algum tempo atrás, eu fui perceber que eu na verdade, trouxe isso da minha família, de que eu gosto de perfume mais adocicados. E isso já é da minha família. A minha mãe é assim, vários tias são assim também, eles gostam de perfume doce. É um tipo de pensamento que foi introjetado. E eu fui criando isso como se fosse uma verdade absoluta. Até recentemente eu cheguei a pensar, será que realmente eu gosto as coisas que eu gosto de fato reproduzem minha essência? Não sei. Então, quando a gente fala para a gente colocar em xeque a nossa realidade, é nesse sentido. O que você gosta, o que você também não gosta, os seus medos, muitas vezes é reprodução da sua família. Então, no caso de Joãozinho, é um exemplo. Ali foi negativo porque são crenças que foram fazendo com que ele, muitas vezes, entrasse em situações profissionais, pessoais, e não colocava em xeque, não colocava em debate, não duvidava da própria realidade. E isso vai causando o que nesse adulto? Uma pessoa assim, com sentimento de fracasso, uma pessoa desmotivada, dentre outras, né? Outros sentimentos que ele pode ter ali. Então, essas crenças limitantes, eu até coloco também como um exemplo do quebra-cabeça. Então, vocês já sentiram que, às vezes, na nossa vida, a gente vai colocando as pecinhas do jeito que dá. Às vezes, nem dá certinho ali, mas a gente vai colocando porque é o jeito. Mas você, no fundo, você sabe que não está encaixando, mas você quer que dê certo. A mesma assim, a crenças limitantes. Eu coloco como essa analogia. Então, a gente vai criando a nossa realidade por medo, muitas vezes por segurança, por uma sensação, por uma questão de estar na zona de conforto, e vai se encaixando do jeito que dá.
Então, só que em algum momento, isso vai começar a causar algum transtorno. E alguns deles que a gente vê muito, isso é muito comum entre amigos, que a gente conhece, colegas e até nossos clientes, é a questão de depressão, ansiedade e por aí vai. Vamos lá, Reni, fala aí. Tem que levantar a mão, porque ela fala tanto que não para mais. Então, uma das coisas uma das técnicas que eu utilizo, né, para identificar a crença limitante, principalmente nas outras pessoas e em mim também, é aquela situação que às vezes a gente vê que a pessoa fala, eu não gosto disso. Ah, você já provou? Não, mas eu não gosto. Ou eu tenho medo daquela situação X. Mas e aí, já aconteceu alguma coisa com você em relação a isso? Não, não aconteceu nada. Mas eu tenho medo, ou eu não gosto. Uma série de julgamentos que a gente faz em relação a algumas situações, sem que tenha necessariamente vivenciado aquilo. Então, sem ter vivenciado um problema, sem ter vivenciado uma situação, eu não gosto ou eu tenho medo, alguém botou esse medo ou esse não gostar na nossa cabeça. De alguma forma isso entrou ali, seja pelos pais, pelos amigos, pela televisão, ou sei lá da onde alguém me passou uma informação contrária ou desagradável em relação a uma determinada situação, e a pessoa passa a viver aquele trauma. A gente vê isso em crianças que às vezes têm traumas de coisas que aconteceram, mas elas não viveram aquela situação, mas no entanto elas estão traumatizadas por aquilo, porque os pais viveram uma situação difícil, os pais passaram por uma situação desagradável e eles estão traumatizados e transferiram esse trauma para o filho. Exatamente, isso é bem comum. E aí, nessa também, nesse viés pessoal, o que acontece? A gente vê, assim, se vocês colocam na internet, vocês vão exatamente confirmar o que a gente está falando. Então, a gente só está aqui tentando ser didático. Então, assim, tem alguns tipos de crenças, como o próprio Henning trouxe para vocês. E, assim, umas crenças, né? Tem as crenças hereditárias, familiares, essas aí do Joãozinho mesmo, que a gente pode dar. Também tem as crenças sociais, sabe aquele trecho daquela música que é pau que nasce torto, nunca se endireita. É um exemplo de crença social. Ou seja, da pessoa que ela nasce de um jeito e vai morrer assim. Então, tem vários tipos de pensamentos de crenças limitantes nessa frase. Exemplo, na questão de dinheiro. Ah, dinheiro não é para mim, dinheiro é para poucos. É um exemplo de crença limitante baseado nesse trecho dessa música ou dessa frase, né, que é bem antiga. Outras questões também que a gente vê de crenças, as próprias crenças pessoais, né? Então, às vezes a pessoa não necessariamente ali veio numa família com aquele determinada crença, mas ela foi construindo isso. Então, um exemplo é, eu sou incapaz, eu não vou desistir do meu sonho, eu nem vou começar a sonhar porque eu sei que vai dar zebra. São exemplos de crenças que a gente vai construindo, e o problema da crença é o seguinte, é que a gente se sabota. Então, a gente acaba... Eu até coloquei uma frase, não sei se vocês perceberam ali nos posts, né? Que a gente muitas vezes é fracassado na largada. Ou seja, a gente nem foi realmente até caminhou, né, para o nosso sonho, para o nosso objetivo, e já na largada a gente já se sente fracassado por causa dessas crenças que a gente vai colocando na gente. Então, esse é o problema das crenças, né? E tem outros tipos também que a gente pode falar, que, por exemplo, tem uma que é, por exemplo, fulano se considera fracassado quando se compara ao outro. Então, sempre quando a gente se compara a outra pessoa, então nem vou conseguir porque aquela pessoa é melhor. Isso também já demonstra o nível de crença limitante ali. Outra também, Beltrana desiste, por exemplo, de ser médica porque sua família não acredita que ela vai ser. Então, assim, tem famílias que a gente percebe que coloca, né, isso desde criança, né, de que tem algumas profissões que não é para ela. E aí eu me lembrei que tem uma série que, se vocês quiserem assistir, é muito boa, Amigas para Sempre. Pessoal, assistam, homens e mulheres. Ali nas personagens da Tully e da Kate, a Kate, por exemplo, é um exemplo típico de crença limitante. A família colocou vários empecilhos, não acredita nela, e ela mesma vai se definhando. Claro que também tem uma outra abordagem também no filme, na série, que é bem interessante sobre isso. Mas eu tiro esse recorte porque assim pode ser a nossa vida. A gente pode estar ali apenas reforçando
crenças da nossa família. E é possível sair disso. E a gente vai ver como a gente pode sair, tá? Outras também que a gente vê, assim, de frases bem comuns de crenças não tenho tempo, não tenho dinheiro, né? Já é tarde para começar e recomeçar. Não vou passar, tenho que aguentar. Também, um outro, está bom do jeito que está, não preciso de mais. Então, aqui eu coloquei só uns exemplos, mas vocês conseguem buscar isso na internet, esse tipo de frase, mas só para a gente ver que são frases que vão começando a fazer um sentido e vão o quê? Limitando nossa manifestação. Vocês concordam? Coloca aí no chat como é que vocês veem essa crença no dia a dia de vocês. Ou já ouviu alguém falar, alguém se expressar. E a questão toda é o seguinte, quando a gente fala de crença, tem um outro sabotador nessa história do Joãozinho, que é a mentalidade da escassez. Vocês já ouviram falar sobre isso? Coloca aí no chat também que eu quero saber quem já ouviu falar, quem já está saindo dessa mentalidade de escassez. Então, veja só, gente. A mentalidade de escassez, ela vem o quê? Como um conjunto, como a pessoa começa a se justificar. Eu criei um conceito que é assim, mentalidade de escassez é uma maneira que a pessoa tem um conjunto de pensamentos e ações em que ela se justifica, se desculpa para continuar medíocre. Em outras palavras, é isso para mim. Quando você começa a avaliar a questão da escassez, é aquela pessoa que só foca na falta, no que não tem. Então, tudo que envolve tipos de abordagem de mentalidade assim, vem desde, por exemplo, a pessoa acha que não precisa se esforçar tanto porque não é para ela mesma, ou mesmo ela acaba sempre focando, se colocando que não pode fazer uma coisa a mais porque não tem dinheiro. Ou uma que é também bem comum, eu ouvi isso muitas vezes, por que eu não tenho sucesso e o outro tem? Ou seja, uma comparação. Então, isso são exemplos de mentalidade de escassez. Então, sempre lembrando que a mentalidade de escassez é quando a pessoa foca na falta, no que não tem. Ou foca comparando ao outro. E aí, Reni, quer falar algo? Vou te ajudar um pouco para você respirar. Então, o que a gente tem observado aqui em relação à mentalidade da escassez e a questão dos pensamentos limitantes, né? Que isso, em grande parte, como a gente já abordou em diversas ocasiões hoje, vem sendo informatizado, vem sendo colocado na nossa cabeça, né? Não é por maldade ou porque eu quero sacanear a outra pessoa ou sacanear um próprio filho, mas é que a gente herdou isso já às vezes, já vem com uma herança já da familiar, já uma herança mesológica dos amigos. É muito fácil de entender isso se a gente colocar da seguinte maneira. É uma frase bem antiga. Diga-me com quem você andas, que eu digo quem você é. Se você anda com pessoas que não têm um nível de cultura razoável, se você está o tempo todo envolvido com pessoas que puxam para trás, que puxam as coisas de ré, a principal ocupação delas é falar mal do vizinho, a principal situação dela é eu vou trabalhar, graças a Deus que chegou a sexta-feira, ou que normalmente a gente ouve falar, sextou, chegou a sexta-feira, vou para casa, vou fazer nada. Que tipo de empolgação, que tipo de vontade que essa pessoa tem? Que tipo de vida que essa pessoa está levando? Ela detesta o trabalho que ela está fazendo? Ela ouvia falar do pai dela que ela tem que trabalhar por obrigação, que ela trabalha por obrigação? Ou ela fala em casa que ela só trabalha por obrigação e o filho dela vai reproduzir a mesma situação, vai trabalhar só por obrigação, não vai trabalhar para ter uma realização pessoal? E aí você coloca que a pessoa tem que investir na própria carreira, ela vai dizer o quê? Não, investir na minha carreira não dá, eu não posso. Não tenho dinheiro para investir na minha carreira, eu não tenho tempo para investir na minha carreira, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar do cachorro, do papagaio, eu tenho que varrer a casa, eu tenho que limpar a casa. Então desvia a atenção dela para uma série de coisas que não vão dar resultado, não vão levar a vida dela para frente.
Então, essa mentalidade de limitada que a pessoa se impõe a ela mesma faz com que ela não saia do lugar, vai ficar ali mesmo, paradinha naquela situação. E é interessante, como sair disso, então? Como é que vamos sair dessa situação? Como é que nós vamos levar para frente essa coisa? Então, tem algumas técnicas que a gente pode usar. A técnica mais batida que tem é eu penso positivamente e consigo chegar nos resultados. Aí vocês vão me dizer, isso aí é burrice, porque pensar positivo não leva ninguém a lugar nenhum. Isso aí, lá, se isso funcionasse naquela época lá do segredo, todo mundo teria ficado rico, todo mundo teria ficado milionário. Porque todo mundo aplicava o segredo lá para ficar rico, para trabalhar, para ter prosperidade, que não sei o quê, e praticamente ninguém conseguiu nada. Por que não conseguiu nada? Porque não adianta eu ficar aqui falando, não, eu quero ter sucesso, eu vou crescer, eu vou prosperar, mas eu tenho lá introjectado dentro de mim um sentimento, uma sensação de que eu não mereço, que eu não posso fazer aquilo, que aquilo não é para mim, é para os outros, para mim não é. Se eu não consigo superar essa situação, essa condição de menos-valia e não merecimento, é claro que não vai adiantar eu ficar pensando positivo. Não vai resolver nada, não vai resolver nada. O que é isso? Eu costumo chamar isso da seguinte situação. Para que com um pensamento positivo, para que com uma evocação de uma vontade, para a consolidação de uma vontade, eu preciso alinhar os meus pensamentos, a ideia que eu penso, aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto. Se eu penso e sinto de forma positiva, através dos meus sentimentos, eu reforço as minhas ideias e não saboto as minhas ideias, a probabilidade de eu conseguir ter sucesso com um pensamento positivo, ou aquela coisa, acordo de manhã, eu digo para mim mesmo, hoje vou ser uma pessoa calma, vou ser uma pessoa tranquila, vou fazer meu trabalho, vou ser bem sucedido, vou evitar erros no meu trabalho, vou conseguir realizar o meu dia de uma forma perfeita, vou ser feliz hoje. Se eu achar que eu não mereço isso, é claro que não adianta eu ficar pensando nisso. Não vai resolver nada. Eu ia até comentar que esse exemplo de técnica que o Henrique estava falando é a mentalidade da abundância, gente. A mentalidade da abundância, que é o contraponto da mentalidade de escassez, é a pessoa poder começar a pensar positivo mesmo. É a pessoa tomar rédeas da vida. Lembra lá o que eu falei da mentalidade de escassez que a pessoa trava? A pessoa acaba ficando na zona de conforto. A mentalidade da abundância, ao contrário, a pessoa sai da zona de conforto. Ela começa a sair e destravar o processo pessoal. E para destravar, o que a gente pensa e o que a gente acredita tem a ver com o que a gente é. Então, a pessoa na mentalidade da abundância, ela faz isso que o Reino falou. Ela pensa, sente e ela age conforme isso. Ela não fica só na zona ali do querer, né? Até que eu gosto muito de pensar assim, aquela frase, que é uma frase antiga, que é querer poder, para mim não faz sentido. Não adianta a pessoa querer e não fazer. A ação, ela diz tudo. E na mentalidade da abundância, a pessoa, ela sai da mediocridade para, de fato, ser protagonista da própria história pessoal, tá? Então, esse é só um complemento ao exemplo do Reni. Mas antes de ele continuar, a Sheila fala aqui, seria um passo básico reconhecer as emoções em nós e nos outros? Vocês concordam? Então, assim, sim, as emoções, os sentimentos, eles fazem parte da nossa construção pessoal, né? Então, a gente precisa reconhecer o que está por trás ali. Então, um exemplo assim, né? Então, a pessoa nasce ali, está já na vida adulta, né? E tem uma série de medos. Então, a pessoa começar a avaliar que medos são esses, de onde vem. Então, eu vou dar para vocês uma coisa que aconteceu comigo, uma casuística, né? Então, eu não vou ter vergonha de falar isso, tá? Mas, algum tempo atrás, eu tinha medo de usar panela de pressão. Eu não tinha habilidade, eu não tinha medo. Quando eu fui morar só, aos 26 anos, eu não sabia lidar com panela de pressão. E aí, eu morei com algumas pessoas e nessa oportunidade, me ensinaram a mexer com panela de pressão. E no início foi angustiante. Hoje eu ainda
tenho minhas questões para mexer com a depressão. Ainda não tenho habilidade, mas medo eu não tenho mais. E eu descobri que esse medo vem da minha infância, porque quando eu chegava perto da panela de pressão, o que minha mãe fazia? Sai daí, Karina, é muito perigoso. Você não pode ficar perto da panela de pressão. Então, assim, aquilo ali, eu fui, o quê? Me desenvolvendo com medo de panela de pressão. Quando eu chegava perto, eu não podia chegar, porque era perigoso. Logo, quando eu ia mexer com a pressão, não era para mexer. Então, sempre minha mãe mexia com panela de pressão. Então, eu descobri que esse medo foi algo introjetado lá na época da minha infância, possivelmente porque a minha mãe queria a minha segurança como criança, né, e ali pré-adolescente. Só que isso acabou gerando ali um medo e eu só comecei a colocar em xeque esse medo na vida adulta, quando eu tive 26 anos em diante. Assim pode ser vocês, com determinados medos, como a Sheila falou, as emoções, você começar a avaliar as suas emoções, o que está por trás e começar a colocar em xeque, em debate essa realidade. Até uma segunda técnica que eu já vou antecipar, que eu fiz, gente, deu certo, foi avaliar o que eu gosto e o que eu não gosto, os meus medos e receios, e ver aonde é que foi construído. Eu descobri que boa parte das minhas inseguranças e receios vem ali da infância. E muitas não tem a ver, necessariamente eu não nasci, né? Não foi inato. Foi construído, foram hereditárias, foram construções da minha família. E aos poucos eu estou começando a superar isso. Então é uma estrada, é um caminho. Então eu queria dizer para vocês que é possível você começar a superar essas crenças avaliando a sua realidade atual. Eu tinha mais uma técnica para falar, esqueci. Mas vamos lá, vamos adiante. Então, agora atrapalhou aqui. Fugiu, perdi o assunto agora, perdi o fio da meada aqui. Tudo bem, a gente tem muito assunto. Não, tudo bem, a gente tem muito assunto. Que eu ia falar também de técnicas, pessoal, que essas você também pode fazer aqui com a Harmony. Algumas a gente está falando para você fazer no seu cotidiano. Outras você pode fazer com a gente, deve fazer com a gente, que crenças limitantes, barra de Axis é uma alternativa e a constelação familiar. Por quê? As crenças limitantes, elas, exatamente por serem construções, às vezes, hereditárias, pessoais ou profissionais, seja aonde você estava, a sua mesologia pode ter uma força sobre você. A sua mesologia é um conjunto de hábitos, né? De costumes que a gente vai colocando na nossa vida. E essa mesologia, muitas vezes, não é saudável, que são as crenças limitantes, as que não são positivas. Vão criando, reduzindo a nossa manifestação. E as barras de Axis, que o Henning vai falar melhor, porque ele é especialista nisso, eu já sou em constelação, posso falar pela constelação. A constelação trabalha exatamente com isso, de trabalhar com essa pessoa, com esse problema. E vou dizer logo, às vezes a gente não sabe que problema está. Vai surgindo ao longo da constelação familiar qual é a problemática. E a gente trabalha exatamente com o processo familiar. Então, qualquer problema, estou com problema com desemprego, não consigo me firmar em trabalho, tenho um trauma que eu não consigo superar, eu tenho medo de nadar, eu tenho medo de me expor, eu não consigo, ficar num relacionamento por muito tempo. Isso tudo a gente consegue avaliar através da constelação familiar, que é uma técnica que é exatamente para avaliar toda a parte sistêmica da pessoa. Então, a gente não observa só a pessoa sozinha, a gente observa ela dentro de um cenário maior, ou seja, uma visão maior a gente tem dela. E aí tem várias maneiras de a gente avaliar ela dentro da constelação familiar. Então, é uma outra técnica para vocês poderem. E existe a autoconstelação também, tá? É possível. Eu mesma, às vezes estou diante de algumas problemáticas, eu faço autoconstelação. Eu mesma começo a avaliar a mim mesma dentro de uma abordagem sistêmica, e sempre considerando pai, mãe, irmãos, tios e por aí vai. E a gente vê que existe uma conexão. Muitos dos nossos problemas já vêm de gerações em gerações. E às vezes, quando chega na gente, a gente está canalizando um processo que muitas vezes vem lá de trás. Por um lado, eu digo para vocês, eu acho que é positivo, porque se a pessoa está querendo melhorar a vida, como a nossa live é a vida dá certo, para a pessoa dar certo, é importante a gente começar a avaliar o todo, né? E não só ficar, né, de pouquinho em pouquinho. E a constelação, ela vem para isso, para avaliar esse todo
e fazer aqui uma geral na vida da pessoa. Aí eu deixo a barra de Axis para o Henrique falar. Tá, barra de Axis. Primeiro vamos esclarecer o seguinte, a constelação familiar pode ser feita online, e a barra de Axis, ela tem que necessariamente ser presencial, né? Por causa daquele processo energético que está envolvido na barra de Axis. A barra de Axis é uma ferramenta incrível, eu tenho boa experiência com ela, apliquei essa técnica já em muitas pessoas, e realmente ela causa uma mudança, uma transformação na vida daquela pessoa para melhor. Eu tenho muitos relatos de pessoas que vêm conversar que a vida delas mudou, que elas se tornaram mais principalmente aqueles relatos, elas se acalmam, têm uma acalmia, e em função dessa acalmia eles começam a construir uma nova realidade, acessar novas informações, e principalmente essa questão das crenças limitantes, elas vão desaparecendo aos poucos, e uma grande vantagem da barra de Axis para algumas pessoas é que ela pode ser feita sem necessariamente o cliente ter que se expor, né? Que a pessoa não precisa se expor os seus problemas. Aplica a técnica e vai trabalhar no inconsciente da pessoa diretamente. Isso quer dizer, a pessoa não precisa necessariamente falar o que ela está tendo, falar o que ela está sentindo, apesar de que, em minha opinião, falar e expor o problema ajuda muito, e eu incentivo as pessoas a fazerem isso, a falarem a respeito das suas dificuldades, mas para a técnica da barra de Axis, isso não é necessário ou não é um pré-requisito. Agora, ela causa um efeito, causa um efeito extraordinário na pessoa. E o que mais aparece de imediato é que as pessoas têm um relaxamento profundo. E tem pessoas que chegam a dormir e roncar na maca, né? Até é engraçado, tá lá aplicando a barra de Axis na pessoa e a pessoa tá roncando na tua frente. Chega a ser hilário em algumas situações. Mas o resultado, de qualquer forma, é muito bom. Então, nós temos bons resultados com essa técnica, vale a pena, principalmente na questão das crenças limitantes, dessa questão da mentalidade de escassez, os bloqueios que a pessoa tem, os bloqueios e as dificuldades que ela construiu na sua vida, os seus traumas, tudo isso é trabalhado com a barra de Axis e tem um bom resultado. É um resultado bem considerável nessa técnica na vida das pessoas. É isso aí. E aí, o que acontece, pessoal? Até eu esqueci de dar um exemplo de mentalidade de escassez e abundância, para a gente poder encerrar essa parte, né? Aquela historinha, né? Acho que você já viu essa imagem do copo com água. E aí, como é a mentalidade de escassez, né? A pessoa com mentalidade de escassez vai olhar como? Que ele tá meio vazio, né? Já a pessoa na mentalidade de abundância, ela olha esse copo e vai falar que tá meio cheio. Então, é um exemplo clássico. Veja aí se faz sentido para vocês. Na vida de vocês, como é que vocês estão enxergando a sua vida afetiva, a sua vida familiar, a sua questão profissional, de carreira, dinheiro. Comecem a avaliar, e aí tem uma outra técnica também, essa eu comecei a fazer de um tempo para cá, e tem surtido efeito, que é começar a avaliar as minhas linguagens que demonstram ainda a questão da escassez. Então, por exemplo, são exemplos da questão de as pessoas têm mais sorte do que a gente se compara ao outro, né, que eu já falei no início dessa live. Então, são questõezinhas, são frases ou maneiras de a gente pensar que vai envolvendo que a gente tem uma questão de escassez. E a questão é começar a sair dessa. Não existe, como o Reni falou, outra alternativa senão a gente começar a ir para o oposto. É começar na hora que vem, eu estou com falta de dinheiro. Não. O que eu posso poupar para ter dinheiro no final do mês? Eu não tenho dinheiro para fazer esse curso, eu queria tanto. Tá, mas o que eu posso fazer para poder no próximo mês me organizar melhor para poder ter o dinheiro para aquele curso que eu quero fazer? E assim também em outras questões pessoais. Então, essa mentalidade da abundância é, de fato, começar o que o Reni falou, a falar mesmo. E eu quero, de novo, reforçar aquela frase que é: o que nós somos e o que nós acreditamos diz muito sobre como é a nossa mentalidade de escassez ou de abundância. Então, e outra coisa, essa questão das crenças limitantes.
essa nossa mentalidade de abundância ou de escassez tem tudo a ver lá com as nossas crenças limitantes, que estão reduzindo a nossa manifestação pessoal, profissional, afetiva e por aí vai. E aí eu deixo agora para o Henning essa parte aí, para ele começar a falar a parte final aí da nossa live. Ok. Então, o que a gente deixou para o final aqui, a tal da surpresa que eu falei que a gente teria lá no início, né? Então, nós estamos lançando, a partir de hoje, o nosso Programa Cognitivo Energético. O que é esse Programa Cognitivo Energético? Como a Karina costuma chamar, o tal do PCE, o Programa Cognitivo Energético. O objetivo deste programa é tirar a pessoa da situação que ela está e trazer ela para a realidade. Botar a pessoa na realidade, aonde eu estou, o que eu estou fazendo, o que está acontecendo comigo. Como é que a gente pretende fazer isso através desse programa? Então, num primeiro passo, a gente pretende identificar quais são os potenciais que essa pessoa tem. Fazer uma análise e identificar os potenciais dessa pessoa. Depois de identificado esses potenciais que a pessoa tem e possíveis dificuldades, nós vamos olhar para a vida daquela pessoa. De posse desses potenciais, vamos olhar para a vida da pessoa e ver o que ela fez com isso. Onde ela aplicou isso? O que ela fez, o que ela deixou de fazer. Numa terceira etapa, nós vamos buscar as causas que levaram essa pessoa a não conseguir realizar essas atividades, não conseguir pôr em prática esses potenciais. Por que esses potenciais ficaram parados? O que aconteceu? Aonde que a pessoa se sabotou? Aonde ela encontrou uma dificuldade que esses potenciais não foram adiante? Então, a gente vai fazer isso. Isso tudo na primeira etapa desse programa, que são 3 sessões. São em 3 sessões a primeira etapa. Então, vamos detalhar um pouco o que a gente vai fazer em cada sessão dessa. A primeira sessão é uma análise da estrutura do caráter da pessoa, que ela é feita a partir de uma análise corporal, onde a gente consegue identificar quais são os potenciais habilidades que essa pessoa tem inata, que ela já nasce, que ela construiu, que faz parte da natureza dela, esses potenciais que ela tem, e quais são as dificuldades que essa pessoa tem. E também faz parte da sua natureza, não são insuperáveis, mas estão ali, atrapalhando, criando dificuldade para ela. Isso na primeira sessão. Na segunda sessão, então, nós vamos construir uma linha de vida da pessoa. O que é essa linha de vida? Você vai pegar e fazer um esquema de toda a vida da pessoa, lá desde o nascimento até a situação atual, aonde a gente vai colocar, identificar, junto com a pessoa, junto com você, tudo o que você fez e deixou de fazer. E ver aonde você aplicou esses potenciais que você tinha, aonde você não aplicou os potenciais que você tinha. Só essa linha de vida que a gente constrói já dá à pessoa uma visão geral da vida dela, uma perspectiva da realidade. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas tem muito mais realizações do que imaginam. Elas fizeram muito mais coisas do que imaginam. E elas, por uma questão de sabotagem, às vezes só negam aquelas coisas que fizeram. Então, dentro da linha de vida, quando a gente coloca isso na linha de vida da pessoa, a gente consegue enxergar muito bem o que a pessoa fez. A pessoa se conscientiza daquilo que já fez e como ela já realizou muitas coisas, às vezes isso ajuda muito ela a empreender em novos objetivos. Já que eu já fiz isso, já que em uma situação anterior eu fiz uma coisa que era tão difícil quanto o que eu quero fazer agora, por que eu não vou conseguir fazer novamente? E depois, na terceira sessão, a gente faz uma constelação familiar. Essa constelação familiar dá à pessoa uma visão da onde ela está hoje. E o que aconteceu com ela que ela não conseguiu desempenhar os seus potenciais. Aonde ficaram aqueles potenciais? Como é que isso ficou? Como é que ficou travado? Como é que eu deixei? O que
que aconteceu na minha vida, ou o que está acontecendo na minha vida, que eu não consegui fazer com que meus potenciais se realizassem, que eu botasse eles em prática, que eu botasse eles em ação. Isso na terceira sessão, aonde você vai entender por que não conseguiu atingir os seus sonhos ou como fazer para chegar mais rápido aos seus objetivos. E aí, se a pessoa se não se sentir confiante, ou não se sentir segura o suficiente para fazer a virada de página, então, virar a página da própria vida, de posse dessas informações, nós teremos mais 7 sessões presenciais aí, diferentes da primeira etapa, que é online. A segunda etapa é somente presencial, onde teremos 6 sessões de barra de Axis, que trabalham diretamente com essas crenças limitantes. Elas dão aquela energização, aquela força para a pessoa que não está se sentindo segura para fazer a virada de página. Nós estaremos juntos, caminhando junto, por mais 7 semanas caminhando junto, trabalhando junto, para que a pessoa tenha, então, supere essas crenças limitantes, supere esses bloqueios, consiga virar a página da sua vida. E no final, na última sessão, na 10ª sessão, então, faremos mais uma constelação familiar. Nessa constelação familiar, a pessoa vai poder identificar mais oportunidades de mudança, que ela vai conseguir, provavelmente, aí fazer com a própria vontade, com o seu próprio esforço, para que ela tenha autonomia e tenha autossuficiência, mas, principalmente, essa última constelação vai permitir que a pessoa enxergue da onde ela veio, o que ela tinha, como ela estava e aonde ela chegou com esse processo de terapêutico. E eu tenho certeza absoluta de que esta técnica, o programa cognitivo energético, vai fazer a vida de vocês virar. Se vocês tiverem coragem para mudar a vida, estamos aqui para ajudar vocês. E se você duvida que esse negócio funciona, a gente faz as primeiras 3 sessões. E se você achar que não fez diferença nenhuma na sua vida, é um presente, fica de presente. Se você acha que não fez diferença nenhuma na sua vida, as 3 primeiras sessões, a primeira parte do programa, a gente não cobra nada. Fica de presente para vocês. Porque, afinal de contas, a gente só consumiu o tempo de vocês. Então, a gente é que deveria pagar para vocês. Se a nossa técnica não funcionar, se essas técnicas não funcionarem, nós é que deveríamos pagar para vocês. Mas eu tenho absoluta certeza que isso vai causar um impacto na vida de vocês. E complementando a fala do Henning, o que a gente percebe, acho que vocês vão concordar aqui comigo, é que a questão da vida dar certo, melhorar, e a gente conseguir, de fato, colocar os nossos planos para se realizarem, tem muito a ver com o nível de esforço da gente, né? O nível também de a gente acreditar na gente. Então, eu quero voltar a essa fala, né, que eu já falei umas 3, 4 vezes aqui durante essa live, porque a gente aqui como profissional, né, da Harmony, seja como constelador ou como orientador de trajetória, que é o nosso caso, de ajudar as pessoas a virarem a página, ter um plano B na vida, enfim, a realmente fazer uma geral na vida pessoal, a gente aqui pode pegar na mão, pode estar junto, mas não adianta se a pessoa também não se esforça um pouco. Auto-esforço e motivação é pessoal. Às vezes a gente consegue ali, né, o Henning pode falar também, porque ele teve muitos atendimentos e a gente nota, as pessoas chegam de um jeito e saem do outro, principalmente aquelas que se predispõem de fato a querer participar, né, querer realmente que a gente esteja junto, né. Então, queria complementar isso, né, dizer para vocês que esse programa que a gente está lançando agora oficialmente, Programa Cognitivo Energético, ele é para dar uma geral na vida da pessoa. É um plano B. É aquela pessoa que quer que a vida dê certo em vários sentidos, tá certo? Bem, pessoal, e se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse programa ou falar mais sobre ele, vocês podem me procurar aqui no próprio Instagram e também no WhatsApp, que é o 47 99686 7614. Depois eu coloco no final da live, eu posso colocar esse número. E eu queria agora só voltar a algumas perguntas aqui, Henning. A Sheila,
que fala lá de Maceió, ela fala assim: sabotagem pode ser neurológica ou a que ponto só é evidenciada apenas como medo e coragem? O que você acha? Autossabotagem, em minha opinião, essa é a minha opinião, pessoal, é um ato de extrema inteligência que a pessoa faz contra ela mesma. Ela articula todo um plano, um arcabouço de desculpas e justificativas que precisa ser, no mínimo, inteligente para conseguir inventar tanta desculpa e tanta justificativa para não dar certo. Se a pessoa pegar, abrir mão das suas justificativas, ela pode dar certo. E esse que é um grande problema para muitas pessoas, dar certo. O risco de dar certo. Se ela der certo, o que vai ser da vida dela? Ela vai ter que mudar. Ela vai ter que mudar de vida. E isso é uma tragédia para muitas pessoas, ter que mudar a vida dela mesmo. A pessoa se agarra com tanta firmeza àquilo que tem, como a gente poderia dizer, um montinho de cocô que ela tem na mão, ela agarra aquele cocôzinho com tanta força e não larga. Não larga. Inventa um caminhão de desculpas para não sair daquilo. Lógico, tem as partes inconscientes lá, que veio lá da nossa educação, tem uma série de crenças limitantes, de mentalidade de escassez, tudo que a gente construiu de forma errada para a gente mesmo durante a nossa vida, e agora estamos aqui, se achando fracassado, se achando de baixa autoestima, está com baixa autoestima porque não consegue fazer as coisas, e aí tu vai analisar, olhar para a vida da pessoa, ela criou essa estrutura toda, e você fala para ela sair disso, ela não consegue. Não consegue. É isso Simplesmente mesmo. ela não abre mão. Eu nem vou fazer colocação em cima disso, porque o próprio Sidney fala aqui, né? E Hennig e suas colocações cirúrgicas, né? Super didático. O Hennig sempre com aquelas analogias que a gente realmente adora, né, Sidney? E aí tem a Natasha, que ela fala assim, possivelmente na fala sobre o programa cognitivo, ela fala assim, e para quem mora no exterior? Então, Natasha, e também a quem estiver aqui ainda com a gente, esse programa cognitivo, principalmente as 3 primeiras sessões, a gente pode fazer online. Quem mora aqui em Pomerode, na região aqui, pode vir pessoalmente, se quiser. Mas é online, ele pode ser online nas 3 primeiras sessões. Agora, as 7 últimas, se a pessoa quiser continuar no programa, porque as 7 últimas tem a ver com a questão do reequilíbrio e expansão. Nessas outras etapas, que são as 7 finais, aí realmente só presencial, porque a gente vai fazer barras de axis e embora a constelação eu possa fazer online, mas como a pessoa teria que ter participado das outras 6, né, que fica ali da 4ª até a 9ª sessão, aí é necessário que a pessoa esteja presencial com a gente, tá? Mas pelo menos ali, as 3 primeiras, que é a fase da desintoxicação de ideias, de conceitos, de emoções e de próprias posturas, essa sim dá para fazer online, tá? Então, Quem mais só para tem lembrar, nós temos online a constelação familiar. No momento, a primeira etapa do programa cognitivo energético, que é essa trazer a pessoa para a realidade, botar o pé da pessoa na realidade, e em breve, nas próximas semanas, também teremos a análise dos traços de personalidade, né? Vamos também fazer online, mas isso é para daqui a mais umas 2 ou 3 semanas que vamos iniciar um terceiro produto online que nós vamos poder oferecer, mas é só daqui a umas 3 semanas. Exatamente. Então tem muitas novidades por aí. A gente ainda tem alguns minutos aí finais, se alguém quiser ainda tirar alguma dúvida, fique à vontade. Fala aí. Temos 1 minuto. Temos um temos minuto ainda. Então, pessoal, mas olha, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu me sinto em casa, quer dizer, eu estou em casa, né? Mas eu me sinto com vocês, assim, meus amigos, eu vi aqui quem entrou, então vocês todos fazem parte da minha vida, do nosso contexto aqui, muitos conhecem o nosso trabalho já, então valeu vocês terem estado aqui. E sempre a gente vai ter essas lives, inclusive já anotem aí, a próxima live é no dia 13 de março. Tema ainda, fica aí aguardando que vai ser bem interessante. A gente já tem um tema, mas a gente quer dar um suspense, mas vai ser bem legal. E também chamar vocês para os diálogos terapêuticos, que é uma atividade presencial aqui na nossa clínica em Pomerode. Só que devido à pandemia, as vagas são limitadas, só são 5 vagas. Exatamente por causa da gente evitar aglomeração.
Então, é presencial, vai ser diálogo terapêutico agora no último sábado do mês de fevereiro, tá? Então, sempre no último sábado do mês a gente vai ter os diálogos terapêuticos na nossa clínica em Pomerode. E sempre vai ter um tema. E aí, por enquanto, a gente depois, vocês acompanham aí nas nossas postagens que eu vou falar sobre o tema. E vai ser bem legal para a gente poder estar pessoalmente, conversar e poder dialogar, né? Várias temáticas que é do nosso universo, né? Desenvolvimento pessoal. Então é isso, agradeço. E dúvidas sobre esse programa cognitivo, fale comigo no WhatsApp, 47 996 86 7614, ou aqui no nosso direct do Instagram, tá bom? Eu só queria lembrar que nós estamos abrindo um grupo de WhatsApp, que a Karina vai botar aí logo, que é para a gente ir conversando. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem trocar essas dúvidas com a gente, tirar essas dúvidas com a gente, nesse grupo de WhatsApp para a gente conversar. E, nossa, de expressar as suas opiniões e cotidiano. E a gente está aí para ajudar, para colaborar da maneira que a gente puder. Estamos à disposição de vocês. Muito obrigado. Então, até mais, pessoal.